Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos fazer umas coxinhas de frango à moda da vovó Zuzu. Umas coxinhas de frango com frango picado, com os temperinhos que a vovó Zuzu costuma meter. E vamos dar início aos ingredientes e à receita. Vamos lá. O que é que eu preciso? Preciso de frango que eu já cozinhei, só em água e sal, mais nada. Água e sal e mais nada. Já fui picando para adiantar a receita. E eu pico com a faca, que é para não ficar muito seco. Vou picar o resto do meu frango e depois vou colocar salsinha no recheio e cenoura e pimenta e verde sal. Vamos primeiro dar início ao recheio para arrefecer e depois vimos à massa. Aqui eu já tenho nesta panela uma cebola picada e azeite. E vou fazer depois aqui o refogado do meu frango picado. E aqui atrás tenho a água de cozinhar o frango, que depois vou medir e digo para vocês a medida da água, a quantidade de água, a quantidade de farinha. Até já! E vamos aqui picar o frango, o resto do frango. Eu pico com a faca, não gosto do frango desfiado. Gosto do frango picadinho com a faca, porque ele está bem cozido, não precisa ser desfiado, senão fica seco. E atenção, eu gosto do recheio da minha coxinha cremoso, não gosto do recheio a esfarelar, seco, quando a gente morde a coxinha. O recheio sai para a coxinha fora. Não, eu gosto do recheio bem cremoso. Portanto, vou fazer à minha maneira, à maneira da vovó Zuzu, e cada um faz à maneira que gosta. E eu vou dar a minha receita e depois, se alguém aproveitar, aproveitou. Se não gostarem, não aproveitam, tá bom? Vamos lá, picar o franguinho. Aqui já tenho a cebola a refogar no azeite. É só mesmo para dar uma fritura de leve, não é para dourar. Para depois colocarmos a nossa cenourinha e o nosso frango e a salsa e os temperos. Vamos aqui deixar a cebola fritar um pouquinho aqui no azeite. A nossa cebola já está no ponto que eu gosto, não é para dourar, é só mesmo para murchar um pouquinho. Vamos agora colocar aqui a cenoura. Assim. E vamos colocar o nosso franguinho. A cenoura dá um certo sabor. A cenoura dá um certo sabor, dá um certo colorido aqui no nosso recheio. Vamos colocar um pouquinho de colorau, assim, e um pouquinho de pimenta. Mais um pouquinho desta água, vamos colocar aqui água, de cozinhar o nosso frango. E agora vamos deixar cozinhar aqui um pouquinho, refogar aqui um pouquinho. Eu não quero o meu recheio seco, quero o meu recheio bem molhadinho. Não gosto dele ressequido, não gosto. Gosto dele bem cremoso. Vamos deixar aqui refogar e depois mostro para vocês como é que ele ficou. O recheio está pronto. Olhem que cor bonita.
Está bem cremoso, não está seco, está bem cremoso e está com uma cor bem bonita e muito gostoso. Já provei, está bom de sal, de pimenta, de tudo. Pronto. Vou deixar arrefecer. Este recheio tem que arrefecer para fazer as nossas coxinhas, tem que estar frio. Vamos passar agora para a medida da água e da farinha para fazer a nossa massa. Eu estou a tirar a água de cozinhar o frango. Vou medir por esta chávena almoçadeira. Vocês podem medir por a medida que lhe derem jeito. Não tem que ser a medida igual à minha. Vocês medem por uma chávena de chá, uma chávena de almoçadeira, ou posso estiver. Eu vou colocar aqui uma medida já. Vamos ver agora aqui se dá outra medida. E deu 2,5 medidas de água. E vou colocar 2,5 medidas de farinha. E vou deixar primeiro ferver a água para colocar a farinha. Vamos colocar a farinha. Coloquei 2,5 medidas de água de cozinhar o frango. Vou colocar 2,5 de farinha. E mostro já para vocês. E no total coloquei 1 kg de farinha. As 2 chávenas e meia almoçadeira das que eu tinha, coloquei 1 kg de farinha. Vamos agora deixar cozinhar a nossa massa até formar uma bola. Ela tem que formar uma bola e não pode grudar nas mãos. Vamos deixar cozinhar lentamente até formar uma bola e não grudar na mão. Vamos deixar cozinhar. Mexer sempre para não grudar. E o ponto da nossa massa é este. Ó, não gruda na mão. Olhem aqui, que massa bonita. Ó, não gruda na mão. Está pronta a nossa massa. E no total foram 2 chávenas almoçadeiras enormes de água de cozinhar o frango. Já tinha a gordura, não coloquei manteiga. E foi 1 kg de farinha inteiro. As 2,5 medidas de farinha deu 1 kg de farinha. Vamos agora trabalhar aqui a massa. Polvilhei aqui a bancada com farinha. Vamos agora trabalhar aqui a massa para fazer os nossos discos, para fazer as coxinhas. Vamos lá estender a nossa massa com o rolo e vamos colocar nos cortadores da Belita 3D. Vamos colocar aqui nestes cortadores da Belita 3D. Estão a ver bem? Despacha bastante e são ótimos. Vamos fazer aqui um buraquinho aqui para baixo para colocar aqui o nosso recheio. Vamos colocar aqui o nosso recheio, assim. Leva bastante recheio, leva. Elas têm que ter muito recheio. E agora vamos fechar assim, ó. Vamos fechar assim. Pronto. E a nossa coxinha está pronta. Querem ver como fica? Vou fazer assim em todas. Reparem, olha que cheinha que ela ficou. Vou fazer assim em todas. Vou mostrar o cortador novamente. O cortador é este, da Belita 3D. É muito bom e prático para fazer as nossas coxinhas. Vou fazer em todas e mostro já depois, a seguir. E está a render bastante. Aqui com o cortador, rende bastante. É só colocar assim. Não é preciso perder tempo a moldar a coxinha. É só assim, fechar e corta. Fechar e corta. Pronto. Aqui está. Já fiz uns poucos. E vamos continuar. E aqui está. Rendeu bastante. Agora vou passar no pão ralado. E depois mostro para vocês que vou congelar. E com o resto da massa que sobrou das coxinhas, vamos fazer enroladinhos de salsicha. Vamos aqui estender a massa. Vamos aparar aqui os lados. Assim. E vamos enrolar a nossa salsicha. Assim. Vamos
fazer isto, assim, cortar o excesso e grudar aqui, assim. E depois vamos panar, vamos passar no ovo e no pão ralado e depois vamos cortar aos bocadinhos. Depois vamos cortar. E aqui está o meu enroladinho de salsicha. Aqui está. Depois vamos cortar assim. Depois vamos cortar assim e vamos empanar. Depois eu mostro para vocês. Vamos agora aqui passar no ovo a nossa coxinha. Vamos correr bem. E vamos passar aqui no pão ralado. Aqui assim, ó. Vamos botar aqui e vamos fazer isto, ó, só isto. Assim, não precisamos colocar a mão, vamos retirar e eu vou congelar. Vai assim para ali, vamos colocar outra. Assim, vamos correr bem. E é só isto. E vou fazer assim em todas. E no enroladinho de salsicha também vou fazer igual. Aqui bati os ovos, vamos por ali que é para congelar. Vamos cortar agora os enroladinhos de salsicha, mais ou menos 2 dedos, assim. E vamos passar no ovo e no pão ralado. Vamos fazer assim em todas as salsichas e vamos passar aqui no ovo e depois no pão ralado. Vamos cortar outra, assim. Vamos fazer o mesmo processo das coxinhas. Assim, vamos fazer em todas. Depois mostro o passo seguinte. E aqui estão as minhas coxinhas, eu vou congelar, e os meus enroladinhos de salsicha. Agora vou fritar para mostrar para vocês como é que fica por dentro. E vamos colocar aqui a fritar, o óleo já está bem quente. Vamos colocar aqui. Vou colocar 3 coxinhas e 3 salsichas para mostrar para vocês como fica. Aqui estão os enroladinhos de salsicha. Aqui está o enroladinho de salsicha e as coxinhas. Eu vou partir para mostrar para vocês. Vamos lá partir uma coxinha para mostrar para vocês como é que está. Vou partir assim, atravessada, assim. Está crocante. Olhem como ela está bem recheada. Olhem aí para este recheio colorido, cheiroso. Estão muito crocantes. E agora vou partir o enroladinho da salsicha. Não tem nada para ver porque eu já mostrei o processo. Olhem aqui, ó. O enroladinho de salsicha. Também estão muito bons porque eu fiz a massa na massa de cozinhar o frango. Se gostarem desta receita, compartilhem, deixem o vosso like, subscrevam-se ao canal que é gratuito e um beijinho, obrigada por tudo.